eu sou o professor William Dornella e hoje eu venho aqui para poder te dar uma dica para a sua prova, né? Você que está se preparando aí para o concurso de professor, você que iniciou os preparativos agora, né? Já começou a estudar, mas é muito importante que a gente saiba a diferença entre prática escolar e prática educativa, né? Vai aparecer na sua tela agora para você dar uma olhadinha aí qual que é a diferenciação. Primeiro a gente precisa saber o que é uma prática escolar e o que é uma prática educativa. Gente, a prática escolar, né, é aquela que acontece voltada ali apenas para o ensino, né? É uma prática restrita. A prática educativa já é aquela voltada para a sociedade. Quando a gente fala de prática escolar, a gente pensa diretamente o quê? Só na escola. Já quando a gente vem falar da prática educativa, tudo é voltado para a sociedade. A gente não tem mais um sentido restrito. Então é muito importante a gente saber essa diferença. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa diferença para te ajudar na hora da prova. Se você observar bem aí o que aparece agora, né, na sua tela, é o quê? A diferenciação entre prática escolar e prática educativa, essa que a gente já comentou. Mas dizendo o quê? A prática escolar, gente, ela vem falar da educação formal. É aquela educação que a gente aprende na sala de aula, aquela educação que a gente tem um professor, aquela educação que a gente aprende na escola. A prática escolar, ela tem a finalidade de ensinar o aluno, ensinar aquela pessoa que está ali na escola, né? Passar os conhecimentos, aquele conteúdo para o aluno. Tudo que você for utilizar, né, todos os recursos, todos os meios, todos os instrumentos para fazer o seu aluno aprender, né, aprender aquele conteúdo, vai ser chamado de prática escolar, que é o que fala aqui na nossa tela, né, prática escolar. E ela está vinculada ao sentido restrito da escola. Então a prática escolar, educação formal, o objetivo dela é ensinar e ela está vinculada ao conceito restrito da escola, ou seja, que o aluno só aprende na escola. A prática educativa, gente, ela tem um sentido mais amplo de educação. Por que tem um sentido mais amplo? Porque ela não passa só pela educação formal, mas também pela educação informal. Ou seja, gente, é aquela educação de quando o aluno ele vai ao cinema com o pai, aquela educação de quando o aluno senta à mesa, né, e ele aprende alguma coisa. É aquela educação social. Então, toda vez que a gente falar de prática educativa, a gente não está restringindo só a escola. O que também vai falar aqui também nesses tópicos? Ele diz o seguinte, gente, todo momento, em qualquer lugar, enquanto a educação, a prática escolar, né, ela acontece só na escola, como é falado bem aqui, ó, a prática educativa, ela acontece em todo e em qualquer lugar. Qualquer lugar que o aluno esteja é um ambiente propício para que ele aprenda alguma coisa. E também, gente, a prática educativa é um processo de provimentos dos indivíduos para atuar em meio social. Ou seja, a prática educativa é um processo, é um procedimento para que o aluno aprenda essa interação social. Enquanto a prática educativa, ela vem, né, para poder ensinar o aluno aqueles aspectos de conteúdo, aqueles aspectos de comportamento, né, comportamento ligados, né, à educação formal, as práticas educativas estão ligadas à interação social, ao aluno sair dali consciente, ao aluno ter um senso crítico, ao aluno estar mais preparado para a sociedade. Gente, agora vai aparecer na sua tela também aí mais aspectos da prática escolar, né? Não existe sociedade sem prática escolar. Isso é muito importante. É muito importante que você entenda, né? O que ela é a prática escolar e o que é a prática educativa. Então aqui nesse tópico ele já vem falar. Não existe sociedade sem prática educativa. E não existe prática educativa sem sociedade. Gente, a sociedade, vou colocar aqui para vocês, a sociedade, ela tem uma relação muito importante com a educação. A sociedade tem uma relação muito importante com a educação. Hoje em dia a gente não fala que uma só tem uma relação com outra, mas que essa relação delas é de dependência. Não existe sociedade sem educação e não existe educação sem sociedade. E essa educação não é simplesmente educação formal, mas é educação informal também. É educação naquele sentido amplo que a gente falava.
No segundo tópico aqui, ele vem falar o que para vocês, que vai aparecer aí na tela? Vem falar, gente, que por meio da prática educativa é que os papéis sociais são estabelecidos. Por meio da prática educativa é que os papéis sociais são estabelecidos. Ou seja, gente, para que a gente tenha uma sociedade organizada, uma sociedade bem formada, nós precisamos da educação. Tanto que tem essa discussão, né, de qual é a profissão mais importante para o mundo, né? É o professor, é o médico, é o enfermeiro, é o engenheiro, né? E aí muita gente fala que que independente do cargo, né, independente da profissão que a pessoa exerce hoje, ela passou por um professor, né? E muitas vezes não só aquele professor formal, mas a gente tem os professores aí que estão na sociedade, aquelas pessoas que nos ensinam as práticas sociais, que ensinam a formação do caráter, que nos ensinam, né, a respeitar uma fila, que nos ensinam a como lidar com determinados comportamentos. E isso tudo são práticas sociais, que fazem parte das práticas educativas. E aí também a gente vem falar uma coisa importantíssima. Importantíssima, né? A educação, ela não significa escola. Gente, nesse conceito, né, das práticas sociais, das práticas educativas, né, diferentes das práticas de ensino, das práticas escolares, a gente obtém essa frasezinha muito importante aqui, ó, que você tem que olhar bem para ela. Educação não significa escola. Em qualquer ambiente, gente, o aluno ele pode ser educado. Se o aluno ele está na casa dele ali, né, e ele tem um comportamento diferenciado e o pai dele vai fazer uma restrição a ele, o pai dele vai chamá-lo a atenção. É uma forma de educar. Não necessariamente aquela educação restrita, aquela educação formal que a gente comentou, mas é uma forma de educar. Então, quando a gente fala que educação ela não significa escola, é porque a gente entende não só escola, mas como aquelas quatro paredes, e que a educação não é simplesmente aquela educação formal. Gente, então a prática educativa, ela passa a ser o quê? Um instrumento de transformação social. Todas essas práticas educativas que a gente disse, né, de formação do indivíduo, torná-lo mais consciente, torná-lo mais preparado ali para o ensino, isso implica numa transformação social. O meu objetivo quando eu formo o meu aluno é transformar a sociedade, fazer com que ele perceba qual é o local dele na sociedade, em que posição, em que classe social, né, para que ele saia de lá um ser crítico, né, um ser consciente. Então é muito importante que a gente observe isso, é muito importante a gente perceber que essa prática educativa aqui, ela busca, gente, essa transformação social, ela é um instrumento. Então vamos saber diferenciar prática educativa de prática escolar. A prática escolar, o objetivo dela, como a gente já falou, está em ensinar. Ensinar, né? É mais conteudista. E a prática educativa, ela é um instrumento para a transformação social. E a gente consegue relacionar com várias tendências pedagógicas, né? Por exemplo, a questão lá, a gente pode relacionar com Paulo Freire, né? Quando ele vem falar que o aluno ele tem que se enxergar como um oprimido na sociedade, né? Para que ele possa saber em que lugar da sociedade ele está e assim buscar essas transformações sociais, utilizando a escola, né, como esse meio, utilizando essa prática educativa. Guarde bem essa dica, saiba bem diferenciar isso na hora de você responder os seus itens, na hora de fazer a sua redação, que isso com certeza vai te ajudar. Boa prova, boa sorte e até mais!